Vida e Sexo, Emmanuel, 17. Aborto. Pergunta: a provocação do aborto em qualquer período da gestação constitui crime? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do nascimento. Por isso que impede a alma de passar pelas provas a que o corpo que estava se formando serviria de instrumento. Item 358 de O Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo é contrário ao aborto provocado, considerando uma violação da lei divina, porque a lei e a ligação do espírito com o corpo, porque a vida e a ligação do espírito com o corpo começam na concepção, visto como interrupção de um compromisso reencarnatório, pode gerar graves consequências espirituais, físicas e obsessões, sendo admitido apenas em risco de vida para a mãe. O aborto provocado é considerado um crime contra a vida. Acredita-se que gera dívida perante a lei de causa e efeito, podendo causar desequilíbrios físicos, psíquicos e obsessões espirituais pelo espírito rejeitado. O espírito que teve a gestação interrompida frequentemente retorna para a mesma família em uma nova oportunidade. A única exceção aceita é quando a gestação oferece risco de vida para a mãe. Então, é priorizado, a vida que já está consolidada, a vida da mãe. O Espiritismo convida ao consolo e à esperança para as mães que passam por abortos espontâneos, ensinando que nenhuma vida se perde aos olhos de Deus. André Luiz diz que o aborto provocado é visto como uma interrupção criminosa de uma reencarnação, gerando graves consequências espirituais e físicas para os envolvidos. Ele descreve como uma fuga ao dever e desequilíbrio do centro genésico, podendo causar remorso, doenças e necessidade de reparação futura. A mulher que provoca o aborto corrompe o seu centro genésico, sofrendo desequilíbrios das energias psicossomáticas. Então, agora vamos ao texto do Emmanuel, Falamos, naturalmente, sobre as relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, esclarecendo as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Habitualmente se esquece de que o homem e a mulher geralmente experimentam instintivo horror à solidão e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre apoiada nas garantias necessárias. Então, normalmente nós não gostamos de ficar sozinhos e por isso a união conjugal deve se basear na segurança para garantir estabilidade aos filhos. Mesmo que o casal se separe depois de um tempo, os filhos estão crescidos, já terão a base necessária e se separarem, os filhos vão sentir muito, Mas é melhor do que eles se separem do que eles fiquem num ambiente desestabilizado, convivendo com desentendimentos, com falta de respeito, E por isso que o Emmanuel diz, impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço de violência. No entanto, frequente as contingências e contratempos pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar,
pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhe a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis e o lar se sublima por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. Então, o que não pode acontecer é a separação do casal atingir os filhos. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, eles continuam com a obrigação de assistirem os filhos como se estivessem convivendo diariamente. Pai e mãe é para sempre, biológica ou não. O filho não une o casal, como dizem. Filho precisa da união do casal para ser educado, orientado, para ser um vencedor em sua encarnação. Desculpa. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana quanto à forma física na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal. O corpo é uma carteira escolar, né? As lições profundas do amor que nos erguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Então, sairemos da erraticidade. Com semelhantes notas, apenas objetivamos destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Então, vamos lá. Esse livro aqui foi escrito em 1970, com o objetivo de nos alertar quanto à prática do aborto. E, infelizmente, ainda hoje existem correntes defendendo essa prática. Não tem condições emocionais ou financeiras para criar a criança gerada contra a vontade. Dê para adoção, mas permita que ela reencarne. Habitualmente, nem sempre, né? Somos nós mesmos quem planeja a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão dos instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Então, nós planejamos a formação da família antes do nosso nascimento, planejamos com a ajuda e supervisão de instrutores, mas nem sempre cumprimos esse planejamento. Nosso livre-arbítrio acaba, por vezes, modificando todo o planejamento. Planejamos nos casar com determinada pessoa e com ela permitir a reencarnação de determinados espíritos. Nos casamos com outra pessoa e modificamos tudo o que foi planejado. Já estudamos isso no livro Os Mensageiros, mas convém reler, né? Ele está lá na playlist e vamos lembrar da história, né? Da história em termos do aprendizado com a história que ele, com as histórias que ele nos passa, né?
Comumente chamamos a nós, ou seja, atraímos, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando sua volta em nosso convívio, prometendo socorro e oportunidade em que se reedifique a esperança de sua elevação e resgate, burilando a melhoria. Então, muitos espíritos que estão em situações difíceis por nossa causa, por termos prejudicado em situações anteriores, né? Brincando com os seus sentimentos, por exemplo, e que nos comprometemos a ajudar esses espíritos, prometendo um novo começo, com expectativas de um novo fim. Afinal, é nossa responsabilidade socorrê-los, ajudá-los. Criamos projetos, criamos projetos, acatamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, nos englobando com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Porém, se quando instalamos na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os da nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não podemos prever suas reações negativas. E, então, muitos dos associados dos nossos erros de outras épocas, ontem convertidos em amigos potenciais no plano espiritual, à custa de nossas promessas de compreensão e de auxílio, hoje se fazem, e isso ocorre muitas vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados que se entranham à nossa vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena existência física, na condição de filhos problemas, nos impondo trabalho e inquietação. Aí é que se complica, porque aquele irmão que estava contando com a nossa ajuda, estava contando com a melhora que nós prometemos quando a gente modifica tudo com um aborto. Podemos criar um obsessor que talvez leve muito tempo para poder apaziguar e trazê-lo de volta para o ressarcimento. Uma pessoa que você traiu a confiança, que você havia transformado em amigo potencial pela promessa de trazer junto de si para resgate, vai demorar para que ela confie novamente, né? Por isso, o conselho: acerte com o seu inimigo enquanto ele caminha ao seu lado. Então, quando trocamos o acordo por conforto individual, quando não cumprimos o que prometemos aos associados de nossos erros de outras épocas, eles se transformam em inimigos que nos farão sofrer muito mais do que se fossem filhos problemas. É preferível recebê-los como filhos problemas, filhos que nos darão muito desgosto, muitos problemas, do que tê-los como inimigos, como obsessores com um ódio muito grande. Pensar nisso, né? Admitimos que breve meditação em torno do aborto delituoso seja suficiente para reconhecermos nele, no aborto, né? Um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, muitos dos problemas psiquiátricos são criados por esses desafetos, é o que ele está dizendo, né? Ninguém engravida sozinho. É responsabilidade do pai e da mãe. O homem é responsável quando, não assumindo a paternidade, abandona a mulher.
quando de alguma forma a força a fazer o aborto, mas na maioria dos casos a responsabilidade maior é da mulher, porque é dela a decisão final. Portanto, o sofrimento dela é maior. Sendo a opção dela, acontece no organismo dela e no seu perispírito, porque muitas vezes o homem que é corresponsável se torna omisso, mas diante da omissão, ela optou. Então, ela sofre os efeitos emocionais, sofre os efeitos físicos, porque o aborto é alguma coisa que envolve alto risco, principalmente porque muitos são feitos em clínicas clandestinas e muitas vezes há um dano irreversível e ela perde a possibilidade de ter outros filhos. Muitas vezes ela perde a própria encarnação. Não podemos negar que há muito óbito em decorrência de aborto. No livro Evolução em Dois Mundos, André afirma que a prática do abortamento exige uma desarmonia energética e perispiritual ocasionada pela opção do que ele chama de delito de lesa maternidade, gerando uma alteração funcional das células e do centro genésico perispiritual que emite para o corpo físico o metabolismo que passa a ficar alterado, gerando mais tarde abortos espontâneos. Desculpa. Deslocamento de placenta, gravidez ectópica, em função do metabolismo e do funcionamento celular na estrutura uterina. Às vezes, aquele espírito não tem muito conhecimento, precisa de ajuda, precisa de orientação. Muitas vezes, o espírito precisa se reajustar com os pais, precisa perdoar pai e mãe ou ser perdoado por eles. Quando ele é abortado, dependendo da situação, o ódio, a mágoa pode se transformar de uma maneira que ele passa a obsediar. Se não era inimigo, passa a ser. E se já era, a inimizade vai ficar muito maior. Se o aborto aconteceu, precisamos entender que a situação levou a isso. Então, busca ajuda, mas se perdoar. Porque o arrependimento pode levar a consequências muito grandes, pode levar à doença física, pode levar à depressão e seus derivados. Devemos observar que Jesus disse que é preciso acabar com o erro e não com quem erra. Se foi mesmo necessário que o aborto acontecesse, provavelmente esse espírito estará por perto como outro filho, como sobrinho, afilhado, filho do amigo, enfim, alguém que se quer bem. Ou seja, temos como ressarcir esse espírito. Devemos orar por ele, pedindo perdão, pedindo que ele tenha misericórdia para com o erro cometido. Oportunidade de ressarcimento sempre existe. Culpa não resolve nada. O que resolve é arrependimento, é fazer a diferença. Ajudar o orfanato, por exemplo, ajudar alguém que está criando um filho com muita dificuldade. Enfim, sempre vai aparecer a oportunidade de se fazer o bem. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.